Bolsonaro pediu ao TSE a anulação da contagem de votos de algumas urnas e, ao mesmo tempo, alguns pontos da transição do Lula e o quanto você vai trabalhar para pagar mamata de sindicalista. É o que eu vou explicar no vídeo, mas antes já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Mas antes do assunto, vamos falar de Copa do Mundo, né? A Argentina tomou um vareio da Arábia Saudita, 2-1, estragaram o bolão de todo mundo, inclusive o meu. Mas vale dizer que não é só na economia que a Argentina vai mal pelo visto, né? O futebol também segue a mesma linha econômica do país e vai à bancarrota. É o que acontece quando a gente tem socialismo. Veja o futebol da Venezuela, por exemplo. Daqui a pouco o Lula vai acabar até com a seleção canarinho. Mas piadas à parte, e indo à bancarrota efetivamente, mas com o teu dinheiro, com a economia, o nome de Fernando Haddad, o pior prefeito da história de São Paulo, aquele que perdeu, inclusive para votos brancos e nulos, está sendo cotado e referendado como a pessoa a ser nomeada como futuro ministro da Fazenda da gestão Lula. Por mais que o petista tenha tentado empurrar o Ministério da Educação para o Haddad, acabando assim com o futuro de todas as crianças do país, aparentemente, para o petista isso não é suficiente. O Haddad quer, na realidade, acabar com a economia de todo o país e quer porque quer ser ministro da Fazenda. Por mais que isso pareça bizarro e pareça impossível, ele está sendo o nome mais cotado. Meirelles já pulou do barco, falei para vocês em outro vídeo, tem o link aqui em cima, mas no Fernando Haddad provavelmente vai ser nomeado. E isso é lastimável. Imagina o que ele vai fazer com a economia do país. Se você é aqui da cidade de São Paulo, assim como eu, você viu o que ele fez com a cidade. Vamos falar, por exemplo, das ciclofaixas do Haddad, superfaturadas, com valor absurdo. Imagina o que vai ser realizado na economia. Realmente, um futuro tenso nos espera. E a economia, inclusive, começa a dar sinais de derrocada com o avanço, com a proximidade do PT assumindo a presidência da República. E a UBS rebaixou o preço-alvo das ações da Petrobras de R$ 47 para 22. A gente está falando de menos da metade. E isso é só o começo, afinal de contas, quanto mais se aproxima da gestão petista, quanto mais se aproxima do governo Lula, mais o mercado vai perder dinheiro. Nesse caso eu também perdi, que eu tenho ação da Petrobras e eu já estou vendo que eu me lasquei. E isso está acontecendo exatamente porque um dos cotados para assumir a presidência da Petrobras, Jean Paul Prats, já deu notas de que pretende pedir que a Petro pare de vender ativos. Então olha a bagunça que vai acontecer em uma empresa de capital aberto, que opera no mercado de ações, que tem uma infinidade de quantidade de acionistas que vale bilhões, mas que infelizmente vai ser sucateada por uma gestão petista que insiste em nomear um sujeito que não entende bulhufas de mercado, assim como também não entende bulhufas de petróleo, mas deve conduzir a principal empresa do país. É lastimável. Já por sua vez, o Lula segue a passos largos com a PEC da gastança, querendo inclusive autorizar um gasto de mais 105 bilhões de reais, visto que Nelson Barbosa já tinha dito que 70 bilhões é pouco. E aí a gente vai somando com a PEC do teto e tudo mais, você vai vendo o tamanho do rombo que vai sobrar para você. Eu garanto, apenas no primeiro ano estamos falando de mais de 300 bilhões de reais, porque esse número é cumulativo e é exatamente essa fatura que vai sobrar para você pagar por conta da péssima gestão do PT. E por sua vez, a Maria do Rosário começa a colocar os dentes de fora no GT de Direitos Humanos e estudar quais as medidas ela pode revogar. As medidas aprovadas pelo Bolsonaro, eles pretendem revogar que afetem os direitos humanos das pessoas. E aí, para e pensa, você vive no Brasil, você está no Brasil, você está aqui nos últimos 4 anos. Você viu o seu direito humano, o direito humano de alguém ser vilipendiado pelo governo? Muito pelo contrário, os direitos humanos de todo mundo estão assegurados. O único que está prestes a ser completamente vilipendiado é o direito à liberdade. Afinal de contas, a censura está cada vez mais iminente no país, um país onde você não pode opinar, onde você não pode manifestar a sua opinião, onde o Lula, inclusive, fala de censurar a imprensa, de controlar as redes sociais. Esse é um direito humano que vai ser rasgado, mas isso a Maria do Rosário não está preocupada em resolver. A Maria do Rosário não está preocupada em ajudar. Eles estão preocupados com o Ministério dos Povos Indígenas, estão preocupados com o Ministério da Mulher. Daqui a pouco vamos criar o Ministério da Mesa, da caneta BIC, vamos criar ministério para qualquer coisa. A essência do governo Lula é criar status ministerial para garantir privilégio. E é isso que está na iminência de acontecer dia após dia, quanto mais se aproxima a gestão desse sujeito. E é bastante curioso, porque o Lula não vem a público para falar de gestão. O Lula não fala de governo, não fala de transição. O Geraldo toma a frente.
O Lula, quando vem falar, é para criar ministério. A preocupação dele é alocar toda aquela corte de pelegos que o levou à presidência da República para deixar toda a patota feliz com os bolsos cheios do seu dinheiro. E falando em imposto, o que o Lula está pretendendo recriar agora é o imposto sindical. Eu gravei ontem falando sobre isso, está no link aqui em cima. Só que eu tenho que retificar. Eles não querem mais tirar um dia de trabalho seu por ano, eles querem tirar 3 dias. É 3 vezes mais. Para e pensa, você vai trabalhar segunda, terça e quarta, todo ano, para bancar privilégio de sindicalista. É isso que está acontecendo agora. Aí você olha, você não tem a liberdade de se filiar ou não ao sindicato. Eles vão tirar o seu dinheiro, quer você queira, quer não. O sindicalista pode ser um vagabundo que não trabalha, que não faz nada, só faz churrasco. Na realidade, é o que todos são. Mas eles vão tirar o dinheiro do teu bolso. É isso que vai acontecer e é isso que o Lula está querendo fazer nesse exato momento. Inclusive, neste exato momento que eu gravo, chegou a notícia de que o Jair Bolsonaro pediu a anulação da votação de algumas urnas eletrônicas. E aí eu quero deixar um ponto bem claro. Ele não pediu a anulação da eleição, tá? Ele não foi lá e falou, olha, a eleição não valeu de nada, refaça a eleição, o Lula não pode ser o presidente. Não. Ele disse que determinadas urnas devem ser anuladas porque não podem ser auditadas. O que isso quer dizer? Na prática, o Bolsonaro afirma que as urnas eletrônicas de 2009, 10, 11, 13, 15, nas eleições de 2022, não puderam ser auditadas. E por conta disso, os votos computados nelas são nulos, são inválidos, não podem ser registrados. Curiosamente, são as urnas que deram mais votos para o Lula. Particularmente, eu não sei te dizer numericamente se isso seria capaz de modificar a eleição a ponto de Jair Bolsonaro se tornar o presidente eleito. Mas fato é que, caso isso seja confirmado, vai balançar o resultado eleitoral. O Lula provavelmente terá menos votos e talvez seja mesmo assim confirmada a eleição do petista ou então não. O ponto é que é o TSE que vai julgar isso. E aí, você imagina qual vai ser o resultado. Não sei se tem base ou não, não vi o mérito da ação, não vi a documentação. Mas sendo o TSE que vai julgar, eu já imagino qual vai ser o despacho, a canetada. Por outro lado, isso alimenta toda essa revolta da população contra o resultado das eleições, inclusive a tese de eventual fraude por conta da falta de auditabilidade dessas urnas. E isso acaba, de alguma maneira, incentivando e mantendo a chama acesa naquelas pessoas que estão revoltadas com o resultado da eleição. Resta ver quais serão os argumentos que serão apresentados, os elementos, ou melhor, as provas apresentadas por Bolsonaro no processo, para ver efetivamente quais serão os desdobramentos disso. Mas o ponto é que, considerando que o TSE faz o julgamento, você sabe quais são os ministros, você já pode imaginar qual será a sentença. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.